Vou resolver o exercício proposto. Item 1. Na célula C5, utilize a função de procura para localizar o nome do cliente baseado no seu CPF. E depois copie a fórmula até a célula C9. Então, vou clicar aqui no C5. Então, a ideia aqui é, baseado no CPF, a gente quer que ele venha nessa base e traga o cliente. Reparem que aqui a nossa base de dados, a nossa tabela, ela está em linha. Então, aqui vamos ter que usar a função de pesquisa e referência, que é o PROC-H, procura na horizontal. Então, igual PROC-H, procura na horizontal. Qual é o nosso valor procurado? É o CPF, que vai ser informado aqui no B5. Ponto e vírgula, que é o separador. Matriz da tabela. Então, a nossa tabela está do J10 ao O11. Como vamos copiar a fórmula para baixo? Temos que fixar. Vou pressionar a tecla de função F4 uma vez. Ponto e vírgula. Qual é o número índice da linha? Então, no nosso caso, a nossa resposta de cliente é a linha 2. Então, vou digitar número índice da linha 2. Ponto e vírgula. E o procurar intervalo, que aqui no caso tem que ser a correspondência exata. Ou seja, vamos escolher o falso. Fecha o parênteses, efetua a entrada, vou copiar a fórmula até o C9. Item 1, resolvido. Item 2. Na célula E5, utilize a função de procura para localizar o respectivo valor baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula E9. Então, vou clicar lá no E5. Então, aqui, baseado no pacote, ele tem que vir nesta base de dados, nessa tabela, e trazer o valor correspondente do pacote. Então, aqui eu vou usar a função de pesquisa e referência, que é igual PROC V, procura na vertical. Por quê? Porque a nossa tabela está em coluna. Qual é o nosso valor procurado? É o D5. Aqui, como vamos copiar para a direita depois, porque eu não vou ficar fazendo um a um, eu já vou aproveitar aqui e vou fixar somente a coluna. Quando copiar para baixo, a linha tem que mudar. Quando copiar para a direita, a coluna tem que se manter. Então, F4 três vezes. Ponto e vírgula. Qual é a nossa matriz? Vou marcar do J4 até o N8. E também precisamos fixar, porque podemos copiar depois para baixo e para a direita. Então, pressione o F4 uma vez. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Como queremos trazer o valor? Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Valor está no número índice da coluna 5. Vou digitar. Ponto e vírgula. E o procurar intervalo, que também tem que ser a correspondência exata. Vou escolher o falso. Fecho parênteses, efetuo a entrada e vou copiar a fórmula até o E9. Item 2, resolvido. Item 3. Na célula F5, utilize a função de procura para localizar a data de saída
baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula F9. Aqui no caso, eu não vou fazer a fórmula do zero. Eu já vou aproveitar o que eu tenho no E5, então vou clicar. Aqui, como já fixamos a coluna do pacote e a região de dados, a única alteração que temos que fazer aqui é alterar o número da coluna. Então, vou arrastar para a minha direita, solto, vou editar, e ali onde eu tenho o número índice da coluna, eu vou deletar, e ali eu tenho que alterar para a coluna 3. Então, 1, 2, 3, que é onde eu tenho a data de saída. Então, vou digitar 3. Efetuo a entrada e vou copiar a fórmula até o F9. Item 3, resolvido. Item 4. Na célula G5, utilize a função de procura para localizar a data de retorno baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula G9. Então, vou clicar aqui no F5, vou arrastar para a minha direita, então fazer uma cópia. E aqui eu vou editar e alterar também o número índice da coluna, que em vez de 3, a data de retorno é 1, 2, 3, 4. E ali eu vou digitar o número 4. Efetuo a entrada e agora eu vou copiar até o G9. Item 4, resolvido. Item 5. Na célula H5, utilize a função de procura para localizar a duração em dias, baseado no pacote de viagem adquirido. Copie a fórmula até a célula H9. Então, vou clicar no G5, vou arrastar para a minha direita. E aqui vou editar a fórmula e lá no número índice da coluna, vou deletar e alterar para o número 2, que é onde eu tenho lá o meu número de dias. Então, 2, efetuo a entrada e agora vou copiar até o H9. Item 5, resolvido. Item 6. Altere na coluna B, na lista suspensa, o número do CPF e na coluna D, também na lista suspensa, o pacote de viagem para verificar as mudanças. Então, aqui no caso, eu vou clicar no B6 e vou clicar na minha lista suspensa. E eu vou alterar ali para o número 2. Então, alterou, ele já veio aqui e já trouxe o nome Maria, que é o nosso cliente. E eu vou lá no pacote, onde eu tenho Ásia, também vou lá na lista suspensa e eu vou alterar para Europa. Então, aqui ele já trouxe o valor do Europa, a data de saída, a data de retorno e a duração em dias. Vou também alterar este item aqui. Então, vou lá no B9, vou alterar para 3. Aqui ele já mudou para Pedro. E aqui no pacote, eu vou escolher Ásia. Então, já alterou. Então, ele já veio na base e já trouxe
o valor, a data de saída, a data de retorno e a duração. Item 6 resolvido. E aqui finalizamos o exercício proposto. Neste curso, você aprendeu as funções de pesquisa e referência, PROC-V e PROC-H. Obrigado e até o próximo curso.